eu sou Miriam Bevilacqua, eu sou professora de literatura, escritora, jornalista e você está no meu canal, o Bíblio. Hoje nós vamos falar de A Revolução dos Bichos, do escritor inglês George Orwell. Livro que é considerado por muitos críticos, mundo afora, como um dos 100 melhores de todos os tempos. Aqui no canal você vai encontrar a resenha, e a análise, eu sempre analiso, não apenas resenho, de outro livro também do George Orwell, que é o famosíssimo 1984. E é muito importante que você veja o outro vídeo para que você consiga entender o pensamento e a narrativa desse escritor, Enquanto 1984 é uma história completamente distópica, lembrando que distopia é o contrário de utopia, então é aquilo que dá tudo errado. Então, em 1984, a sociedade foi dominada por um partido e o totalitarismo acabou com a democracia, impediu que as pessoas fizessem o que elas queriam, Então começou a controlar a vida das pessoas. Já a Revolução dos Bichos, eu vejo como um sonho que deu errado. Vai ter distopia? Vai ter uma distopia no início do livro e uma distopia no fim, justamente por esse movimento de sonhar e o sonho dar errado. Eu acho que esses dois livros, eles se completam. Lembrando que o George Orwell, ele era um socialista que acreditava que a sociedade poderia ser mais humana, mais justa, mas que sempre não fosse um regime ditatorial, fosse sempre uma democracia, Então, ele lança a Revolução dos Bichos no finalzinho da Segunda Guerra, que é lá 1945. Por quê? Porque ele está preocupado com o crescimento do totalitarismo soviético, que desvirtuou completamente o que o George Orwell e outros socialistas acreditavam. Bem, a história da Revolução dos Bichos se passa numa fazenda, uma granja, um tipo granja, que chama-se a Granja do Solar. E o seu proprietário era o Sr. Jones, que era um beberrão, que não gostava muito de trabalhar e que maltratava os animais, ainda dava pouca ração. Uma noite, um porco, apelidado de Major, ele chama todos os animais para lhes contar um sonho que ele havia tido. Só que antes de falar do sonho, ele lembra aos animais de como era a vida de todos eles ali na granja, Ele diz que era uma vida miserável, trabalhosa e curta, Eles viviam muito pouco, os animais, pois todos recebiam uma dose mínima de comida e trabalhavam até a morte, E então esse porco, que é o Major, dizia que a culpa disso tudo, da desgraça dos bichos, era do homem, que não produzia nenhum ovo, não produzia leite, nem tinha força para arar a terra, mas que ficava com tudo que os animais produziam. Então o porco Major, que chamava os outros animais de camaradas, olha a associação, dizia que a única saída era fazer uma revolução em que o homem fosse expulso e que todos os animais ali da granja se tornassem amigos, Todos os animais de quatro patas ou que voassem se tornassem amigos e camaradas, ou seja, nunca brigar, nunca um comer o outro. O Major, que era um porco muito sábio, ainda pensou em algumas normas que todos os animais deveriam seguir. Que normas eram essas? Nenhum animal deveria morar em uma casa, porque isso significava um luxo.
deveria dormir em uma cama, não deveria tocar em dinheiro, né, ou bebida, e que todos os animais deveriam ser iguais. Dessa maneira ele acreditava, né, o Major, que os animais seriam diferentes do homem e poderiam prosperar, sempre, gente, de forma democrática e igualitária. Mas ele falou que ele ia contar um sonho, né? E que sonho que era esse? Então, no sonho do porco Major, o homem havia desaparecido do mundo, né? E havia desaparecido e os bichos haviam tomado conta da granja. E que tinham até criado um hino que chamava Os Bichos da Inglaterra, e que esse hino, essa música, né, motivava todos os bichos ali da granja, e na hora que o Major ensinou, todos aprenderam a música muito rapidamente. Claro, né, que esse sonho do Major, né, essa vontade de fazer um mundo diferente, um mundo mais justo, né, é uma alusão à Revolução Russa, que quando nasceu, gente, nasceu com muitos ideais muito nobres, né? Não é justo hoje no mundo, pleno século XXI, né, terem pessoas com tanto dinheiro e pessoas que passam fome, né? Então a ideia era sempre de ter um mundo mais justo. Bem, o que acontece lá na granja depois que o Major fala deste sonho? Os animais se preparam, fazem a revolução e tomam a propriedade do Sr. Jones, expulsam o Sr. Jones, né, e se organizam para tocar a granja. No começo vai muito bem. Os porcos são os mentores intelectuais da revolução, né? E eles organizaram ali o que cada animal deveria fazer. Mas aos poucos, os porcos foram gostando de ter mais poder e começaram a querer privilégios que os outros animais não tinham. Então, o primeiro mandamento lá da revolução, aquele de que todos os animais deveriam ser iguais, ele começou a ser adulterado. Então, os porcos é que recebiam as maçãs, os porcos é que ficavam com leite, eles passaram a dormir na casa do Sr. Jones e até a beber a bebida que eles encontraram ali na casa e assim por diante. Então, com o tempo, eles se acharam mais importantes que os outros animais e os próprios porcos, entre eles, começaram a se desentender. Eles não queriam mais dividir o poder. Nós vamos ter 4 porcos, vamos lembrar os nomes: o Major, o Bola de Neve, o Napoleão e o Bocão. Esses são os porcos que, num primeiro momento, idealizaram e fizeram ali a revolução, né? E tomaram o poder na granja. Há alguns estudos que dizem, né, que o George Orwell, o escritor de A Revolução dos Bichos, ele se inspirou nos principais nomes da Revolução Russa para compor esses personagens que são os porcos. Então, qual é a relação que a gente pode fazer? O porco Major, né, seria aquele que é um socialista idealista, um sonhador, alguém como foi Lenin, né, uma coisa mais idealista. Já o porco Bola de Neve, ele já não era tão sonhador, né? E dizem que foi inspirado em Trotsky. Quem era Trotsky? Trotsky ele era o mais pragmático, né? Ele organizou inclusive o Exército Vermelho. Aí o outro porco era o Napoleão, o próprio nome já diz, né, gente? Napoleão era um ditador, né, na França, né? Queria dominar o mundo. E esse porco Napoleão, então, claramente é uma alusão a Stalin, que era um líder violento, sanguinário, né? Que estava pouco se lixando para os ideais da revolução. E por fim,
o bocão, próprio nome diz, bocão, boca grande, que é aquele porco que faz a propaganda do partido, né? Que cria inverdades, né? E isso no livro fica muito claro, o que nós hoje chamamos de fake news, e repete aquelas mentiras tantas e tantas vezes que as pessoas começam a falar: ah, vai ver que era isso mesmo, eu que não lembrava direito. Então, gente, fake news, mentira, era a atribuição desse porco chamado Bocão, tá? Então, a Revolução dos Bichos, lógico, eu já falei antes, é uma alusão a que a gente tem que fazer dois movimentos, né? Um movimento para alterar como é hoje, né? Tanta gente passando fome. Eu sempre digo que tem 4 coisas que todo ser humano tem de ter e que o governo tem de se preocupar: saúde, educação, moradia, porque não é justo tanta gente morando na rua, e segurança. Essa deve ser a preocupação do governo, de qualquer governo, né? Para a gente dar um pulo. Agora, isso nunca num regime ditatorial. Isso tem que ser num regime democrático. E o que nos preocupa hoje, estudiosos, né, pessoas que pensam o tempo todo nisso, é que antigamente vinha um homem truculento, como foi Napoleão, por exemplo, e dava um golpe, né? Como fizeram os militares aqui no Brasil em 64. Era uma ditadura e ponto. E eles mandavam e matavam quem não obedecia. Hoje está muito mais sutil, está muito mais difícil, né? Tem um livro incrível que é Como as Democracias Morrem. Aquele que é ditador, ele se finge de democrata, ele concorre, ele ganha, né, as eleições, e aí quando ele está lá, ele quer, lógico, uma ditadura, ele não quer nunca mais sair do poder. Então ele começa a minar e a atacar as instituições. Primeira coisa que uma pessoa que quer ser ditador faz, ela faz uma grande divulgação de fake news, como o nosso bocão da história, e ela ataca a imprensa. Por quê? Ela tem que desmoralizar a imprensa. Ela tem que fazer com que a sociedade acredite que o que a imprensa está falando é mentira. Então, muito cuidado com qualquer governante em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, que ataca a imprensa. A imprensa tem de ser livre. Ela pode ser de direita, ela pode ser de esquerda, não importa. Ela tem que nos mostrar quem é e o que faz aquele que nós elegemos. Outra coisa que um ditador faz fingindo que não é ditador, ele começa a atacar as instituições. A primeira instituição é a justiça. Ele tem que desmoralizar a justiça, porque aí ele não será julgado. Os amigos dele, os companheiros que também falam fake news, que também falam inverdades, também, se a justiça for desmoralizada, não serão julgados. E por fim, o outro poder, que é o poder legislativo, porque ele quer dominar, ele quer fazer as próprias leis. E isso, gente, ele vai fazendo devagarzinho, minando a democracia devagarzinho. Então, quando você ler A Revolução dos Bichos, entenda o tempo todo que não se trata de bichos, se tratam de pessoas, e é um alerta que o George Orwell deu lá na década de 40 para tomar muito cuidado com regimes totalitários, né? Que mesmo que no começo tenham ótimas intenções, quando vocês perceberem que essas intenções foram desvirtuadas, abandonem, não sigam mais esses governantes, né? Porque vamos chegar numa distopia, naquela que o governo controla as nossas vidas, diz o que podemos ler, o que podemos assistir, para onde podemos viajar ou não podemos, né? Então, quem nunca viveu uma ditadura, eu quero dizer a vocês que não é bom, é muito
ruim. Então é fundamental que você leia A Revolução dos Bichos e faça a relação disso com o nosso mundo, com o mundo que a gente vive, né, a nossa sociedade, para não deixar que uma ditadura se instale nem aqui no Brasil, nem em lugar do mundo. Tá bom? Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal e, se possível, dê o seu ok para o robozinho do YouTube entender que a gente faz um conteúdo relevante. Obrigada e até o próximo post.